A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na terceira lição do segundo trimestre de 2023, que traz por título: quem são os membros da igreja? Você sabe? Deixa aqui nos comentários. Mas se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento cada vez mais de sua palavra, viu? Só peço o seguinte: se você gostar, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele comentário abençoado, tá bom? E para vocês que são professores da revista dos pré-adolescentes, no nosso primeiro trimestre, nós falamos acerca de escatologia. E eu apresentei a vocês o nosso livro, o Descomplicando a Escatologia. Obrigado a todos que compraram, tá bom? Esse aqui foi a nossa primeira edição, mas esgotou-se, acabou-se. Mas está saindo do forno, olha só. Está saindo do forno a segunda edição do livro Descomplicando a Escatologia. É bênção pura. Toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus, tá bom? Quem tiver interesse em adquirir nosso livro, vou estar deixando nosso WhatsApp aqui, é só entrar em contato. E tem outra coisa, frete grátis para todo o Brasil, pois aqui você sabe, nós descomplicamos aquilo que você acha bastante complicado. Mas agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 3 dos pré-adolescentes, que traz por título: quem são os membros da igreja? Veja só, se você é professor, recomendo que você inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos, tá bom? Com relação à dinâmica, fique tranquilo, vou deixar no final desse vídeo algumas sugestões dinâmicas que você possa aplicar e vai ser bênção pura. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos. Aqui você pode perguntar o seguinte: o que significa ser membro da igreja? O que é necessário fazer para ser membro? Quais são as características do membro da igreja? E quem não é membro é o quê? E para ser pastor da igreja, o que é que o membro precisa para ser pastor da igreja? O pastor da igreja também é membro da igreja ou ele só é pastor da igreja? Então você tem várias perguntas para fazer com seus alunos, mas quando você estiver fazendo pergunta, você precisa ficar em silêncio. Tem muitos professores que querem falar, que ele mesmo faz as perguntas e ele mesmo quer responder. A pergunta não tem essa função. Você vai direcionar a pergunta: irmã Maria, o que significa ser membro? Excelente. Irmão João, você concorda com a irmã Maria? Irmão Antônio, você quer acrescentar alguma coisa na resposta dela, na resposta dele? É assim que acontece uma discussão abençoada, tá bom? Então você faz a pergunta, lança as perguntas, deixa a turma responder o que quiser. Após as perguntas, você vai apresentar o título com o conhecimento que você tem. Por exemplo, quem são os membros da igreja? Veja só, meus irmãos, nós sabemos que o membro da igreja são aquelas pessoas que se batizaram nas águas, pois para ser membro da igreja precisa ser batizado. As pessoas que estão na igreja, mas não foram batizadas, são chamados de congregados. E também existem os novos decididos. Então, normalmente na igreja tem novos decididos, congregados e membros da igreja. Muitas das vezes as pessoas novas convertidas são também chamadas de congregados. Não tem problema nenhum. E para ser obreiro da casa do Senhor, para ser pastor, primeiro precisa ser membro. Olha, para ter funções na igreja, para ser consagrado a diaconato, presbitério e assim por diante, é necessário você ser membro da igreja. E você sabe, ser membro da igreja é tomar santa ceia, participar do culto de membro e assim por diante. Então você faça isso, apresenta a dinâmica, faça as perguntas e logo após apresente o título com os conhecimentos teológicos que você tem, tá bom? Agora vamos para a leitura devocional, que na verdade é a leitura semanal, tá bom? Olha, segunda-feira tem leitura, terça, quarta e quinta. Poucos professores valorizam esse material daqui do devocional. Por isso, é só me seguir lá no Instagram. Presta atenção, toda semana, aliás, todos os dias eu estou postando no meu Instagram, pastor Giovanni Santos, ou do próprio canal também, Descomplicando a Teologia. Toda semana estou postando um cartaz bem bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz e enviar no grupo da EBD, e colocar nos seus status, compartilhar nas redes sociais, e enviar para os seus alunos referente à leitura devocional.
Por exemplo, segunda-feira, Lucas capítulo 9, versículo 1. Você vai achar no meu Instagram um cartaz bonito com essa leitura diária. Você vai pegar, enviar para os seus alunos e fazer pergunta. Por exemplo, quem pode comentar esse versículo? Quem pode levar um resumo por escrito para a próxima aula? Quem levar vai ganhar um chocolate. Deixa Deus te usar. Tudo isso, irmãos, para incentivar a leitura, a participação dos seus alunos, tá bom? É só me seguir no Instagram que você vai estar recebendo esses materiais. Tem também vídeo chamado, tem o despertador, tem alguns materiais que eu estou disponibilizando lá no meu Instagram, ok? Agora vamos para a leitura de hoje, que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 13. Recomendo você fazer a leitura coletiva. Preste atenção, essa leitura bíblica em classe, recomendo que seja leitura coletiva, participativa. Porque nem todo aluno tem revista, então é necessário você ler com todos, para que todos possam saber o tema da nossa lição. Mas já com relação à lição, não é correto você passar a aula toda lendo a revista. Você saber que para ler a revista, você vai demorar, em média, de 20 a 30 minutos? Então preste atenção, se você tem 50 minutos de aula, e você passa 25, 30 minutos, você só vai ensinar 20 minutos. É pouco, não tem condições. Na sua EBD, o certo é você falar tão somente os pontos importantes. Um parágrafo importante, um versículo importante, o título, e assim você explicar a lição. Presta atenção, o momento da sua aula não é o momento de você ler a revista. Ler você tem que fazer isso em casa. É momento de você explicar a sua lição, tá bom? Segue a dica que você vai ver a diferença. Agora vamos para a Bíblia Sagrada, diz: porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes em um corpo. Veja só, a igreja é corpo de Cristo, e nós somos membros da igreja de Cristo. Agora vamos para Conhecendo Mais de Deus, ou a nossa introdução. A igreja é uma instituição religiosa organizada em um espaço físico com endereço fixo, administrada por uma liderança e composta por vários membros que exercem funções importantes para o seu funcionamento. Mas nada disso seria o bastante se não fosse a atuação do Espírito Santo, fortalecendo e capacitando cada crente a exercer o serviço da obra do Senhor. Nesta lição, vamos conhecer melhor como a igreja está organizada. Veja só, meus irmãos, ensine para os seus pré-adolescentes. A igreja ela é conhecida como uma organização. Enquanto organização, ela precisa ter CNPJ, endereço, um templo físico, uma liderança, várias características jurídicas, para que possa assim responder juridicamente aqui nesta terra. Então a igreja ela é uma organização, precisa ter seu líder, CNPJ, sua conta, tudo isso para ter uma igreja organizada. Mas também a igreja é um organismo vivo. Como organismo vivo, ela precisa da palavra de Deus, precisa de Deus, precisa do Espírito Santo, precisa da graça de Cristo, precisa da presença de Deus. Como organização, ela precisa ser organizada, planejada e assim por diante. Já como organismo vivo, ela precisa ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que você, enquanto membro, olha, existem os membros da igreja, que pode assinar documentos, que pode participar do culto com os membros, decidir o que comprar, o que vender e assim por diante. Porque você é membro da igreja e você tem responsabilidade. Tá bom? Mas enquanto organismo vivo, quem manda na igreja é Cristo, quem direciona a igreja é Cristo, quem levanta pastor, quem tira pastor é Cristo Jesus. Claro, usando sempre o homem. Por exemplo, eu sou consagrado a pastor, fui consagrado a pastor, quem me chamou foi Deus, mas quem fez a consagração foi os homens. Houve um reconhecimento, tem a carteirinha, tem o nosso número de identificação e assim por diante. Tudo isso com relação à organização da igreja. Mas a chamada de Deus vem primeiro em nossa vida. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título o ministério da igreja. O Senhor chama a cada um de seus servos para um propósito. Importa que cada atividade desenvolvida na obra de Deus seja feita com amor e dedicação. Veja só, a igreja, irmãos, tem espaço para todo mundo. Qualquer pessoa que quiser trabalhar na igreja, servir a obra do Senhor, tem espaço. Mas quem capacita, quem chama o homem para o ministério é Deus. E cada um Deus dá uma chamada. Um vai para ser cantor, pregador, pastor, professor, superintendente e assim por diante. Para cada pessoa Deus tem uma chamada específica. E nós precisamos entender, aceitar e se comprometer com a chamada de Deus em nossa vida. Tem pessoas que foram chamadas por Deus, mas estão se escondendo.
Tem pessoas que Deus chamou para cantar e quer ser pregador, Deus chamou para ser pregador e quer ser cantor. Isso não é bom. Cada um deve ficar na chamada que foi escolhida por Deus. Qual a tua chamada? Você foi chamado para quê? Por Deus. Muitas das vezes, Deus chama o homem para um propósito, mas o homem quer tomar outros caminhos. Eita, Jesus amado. Mas vamos fazer a vontade de Deus. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item A da nossa lição, que traz por título: quem faz parte do ministério da igreja. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, o ministério é um termo muito abrangente na Bíblia. Mas o contexto bíblico diz respeito ao desempenho de um serviço religioso especial, como dos sacerdotes e dos profetas e dos apóstolos. O ministério ocupa uma função de liderança e tem a responsabilidade de conduzir a igreja em conformidade com a doutrina bíblica. A Bíblia nos ensina que essas pessoas devem ser exemplares em todas as suas funções. A hierarquia deve ser respeitada, pois permite que as atividades da igreja aconteçam de forma bem estruturada. Veja só, quem faz parte do ministério da igreja? Quando nós falamos o ministério da igreja, nós estamos falando da liderança da igreja. Quem está responsável pela igreja. Existem várias pessoas que fazem parte do ministério da igreja. Na sua igreja, por exemplo, na sua congregação. Quem faz parte da direção da igreja, sabe? Quem está responsável pela sua igreja. Normalmente, essas pessoas fazem parte do ministério. Estão pessoas exemplares, pessoas que compram e pagam, pessoas responsáveis, cheias do Espírito Santo, que têm compromisso com Deus. Veja só, para fazer parte da direção da igreja, para fazer parte do ministério da igreja, primeiro precisa ser membro da igreja. Depois precisa ter as características: honesto, trabalhador, de oração, cheio do Espírito Santo e assim por diante, para que possa exercer o ministério da igreja. Tenho dito, o ministério da igreja se refere à liderança da igreja, principalmente a questão de pastores e evangelistas. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item B da nossa lição, que traz por título: o papel do ministério. Observe, o ministério da igreja tem como principais funções liderar, instruir e servir a igreja. A Bíblia diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Espera-se dos encarregados que sejam fiéis na realização do serviço. Assim, Deus estabeleceu diferentes cargos na igreja, visando o crescimento do reino. Deus vocacionou pastores e evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares ou cooperadores para o serviço da casa do Senhor, tanto em hábito material quanto também espiritual. Veja só, na igreja Assembleia de Deus tem os cooperadores ou auxiliares, tem os diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Eu particularmente passei por todos. Na verdade, comecei como porteiro da igreja. Então já fui porteiro, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Toda a glória pertence a Deus, tá bom? São as funções existentes na igreja. São essas pessoas que fazem parte da liderança, que têm a responsabilidade de cuidar tanto da parte material, que normalmente quem cuida da parte material da igreja são auxiliares e são os diáconos da igreja. Na parte espiritual, fica na responsabilidade dos presbíteros, evangelistas e pastores. Na sua congregação, na sua igreja, como é que acontece? Quais são as funções que tem? Quais são os ministérios que tem? Tá bom? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, se você é pastor, se você é presbítero, se você é diácono, se você é auxiliar. Deixa aqui a sua função nos comentários, que eu vou deixar a parte todo especial, tá bom? Então, para cada pessoa, Deus tem uma chamada específica. O grande problema hoje é o seguinte: o porteiro já está querendo ser auxiliar, o auxiliar já está querendo ser diácono, o diácono já está querendo ser presbítero, o presbítero já está querendo ser evangelista, o evangelista já está querendo ser pastor, o pastor já está querendo ser pastor, presidente, fazer parte da convenção e assim por diante. As pessoas estão se esquecendo que Deus tem uma chamada específica. Tem pessoas que foram chamadas para ser diáconos, devem ser diáconos a vida toda, mas hoje querem ser pastor, pastor, pastor. Fica na tua chamada, crente. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o item C da nossa lição, que traz por título: quais são os cargos ministeriais? Boa essa pergunta, viu? Você sabe quais são? E na sua igreja tem quais cargos ministeriais? Deixa aqui nos comentários. Deus capacita e convoca pessoas para o serviço de sua obra e para o cuidado do seu povo. Nas Assembleias de Deus, os cargos de evangelistas e pastor são chamados de ministro do evangelho.
Já os cargos de presbítero, diácono, trata-se de cargos locais, separados e consagrados para auxiliar na administração da igreja local, sob a autoridade do pastor. Todos devem trabalhar em harmonia para que a igreja seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. Deixa eu explicar aqui uma situação, né? A questão dos evangelistas e dos pastores, onde quer que estão, são pastores e são evangelistas. Por exemplo, né? Eu sou aqui da Bahia, eu sou pastor aqui na Bahia. Se eu for para São Paulo, eu vou continuar sendo pastor. Se eu for para o Goiás, se eu for para o Mato Grosso, se eu for para a sua região aí, eu vou continuar sendo pastor, tá bom? Leve minha carteirinha e devo ser aceito como pastor. Mas, por exemplo, um presbítero aqui na Bahia, se ele for para São Paulo, ele não é mais presbítero. Tá bom? A igreja pode até reconhecer o ministério dele, mas normalmente lá ele vai para o banco igual qualquer outro. Ele não chega lá querendo se apresentar como presbítero, querer ser aceito pela igreja como presbítero, pois presbítero e diácono é uma consagração local. Por exemplo, ele pode ser presbítero aqui em Teolândia, na cidade vizinha chamada Venceslau Guimarães, ele já não é mais presbítero. Ele é membro da igreja, amém. Diga assim se ele fosse mudar de igreja, tá bom? Diga assim se ele for mudar de cidade. Está morando aqui em Teolândia. Ele é presbítero aqui em Teolândia. A igreja consagrou ele em Teolândia aqui como presbítero. Se ele se mudar para Venceslau, que é em torno de 10 quilômetros à distância, chegando lá, a igreja não precisa aceitar ele como presbítero. Pode aceitá-lo como membro, já que ele faz parte da igreja Assembleia de Deus. Mas como presbítero, só se o ministério quiser. Por quê? Diáconos e presbítero é uma questão local. Aqui ele é presbítero, mas em outra cidade não é, tá bom? Já evangelistas e pastores são chamados de ministro de Deus e são pastores onde quer que estejam, porque estão subordinados a uma convenção. Eu, por exemplo, sou pastor de uma convenção, que é a CEADEB aqui na Bahia e também CEADEB no Brasil. Quem me representa é a convenção, por isso que eu sou pastor. Fica conosco até o final, pois tem várias dicas e informações, tá bom? Mas vou aproveitar esse momento ali e fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas, pastor, o que é ser membro? É ser parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Quem tiver interesse, vou estar deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato conosco. Ou se quiser também, entre no nosso grupo de informações. Na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você tenha acesso ao nosso grupo de informações, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Mas sem demora nenhuma, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título a membresia. Observe. A membresia é a parte essencial do corpo de Cristo. Todos os salvos e participantes da Igreja de Cristo fazem parte do único corpo e devem zelar pela comunhão e cumprimento na missão de pregar a palavra de Deus a todos os povos. Veja só, a membresia da igreja se refere às pessoas que são membros da igreja, tá bom? As pessoas que são membros da igreja têm direito de votar e ser votados. Tem direito de decidir situações, disciplinar ou não disciplinar o irmão. Você sabia que normalmente quem tem autoridade para disciplinar o irmão é a própria igreja? Por isso que o pastor pergunta o seguinte, tá que o irmão, ele precisa ser disciplinado. A igreja concorda ou discorda?
Se a igreja toda falar que discorda, dificilmente esse membro será disciplinado, pois a Assembleia Geral não concorda. A mesma coisa, comprar ou vender alguma coisa. Quem resolve isso é a membresia da igreja. É claro que em muitos lugares que senta o pastor, a diretoria da igreja, o ministério da igreja e acaba decidindo, mas depois sempre leva para a igreja, dá aquele aval abençoado, tá bom? Quero saber o seguinte, você é membro da igreja, você é congregado na igreja, você é novo convertido, você faz parte do ministério? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o item A da nossa lição, que traz por título: somos membros do corpo de Cristo. A igreja, além de uma liderança, é formada também por membros que a compõem. São pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e agora fazem parte da igreja de Cristo. Cada membro possui um papel essencial para o funcionamento da igreja. Quando pensamos em nosso corpo, vemos que os membros dão mobilidade e permitem que nós realizemos muitas atividades. Assim também são os membros da igreja. Eles são responsáveis pela participação nas atividades da igreja. Sabe por quê? Deus não vai mandar nenhum anjo fazer o seu trabalho. Cada membro da igreja tem uma função. Cada crente na igreja tem uma responsabilidade, tem uma missão, tem um papel a executar. Por isso, faz parte da membresia da igreja. Tem muitas pessoas, presta atenção, viu? Tem pessoas aqui que faz parte da membresia da igreja local, que tem aquela placa abençoada, a placa da sua igreja. Tem pessoas que fazem parte da igreja local, mas, no entanto, não faz parte da igreja universal. Digo, da igreja de Cristo Jesus. Veja só, tem pessoas que fazem parte de uma igreja devocional, Assembleia de Deus, Batista, Universal, qualquer nome de igreja, tá bom? Faz parte daquela igreja, mas, no entanto, não faz parte da igreja que vai morar no céu. Por quê? Não anda em santidade, não se separa do pecado. Então, nós devemos fazer parte, presta atenção, nós devemos fazer parte da igreja de Cristo Jesus. As pessoas que fazem parte da igreja de Cristo Jesus vão estar ligadas, vão ser membros de alguma igreja, vão estar ligados a alguma igreja, vai ter a submissão, vai estar sob a autoridade de um pastor. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, que está querendo dizer que está salvo, que vai ser salvo, mas não quer se submeter à autoridade de um pastor, não quer participar de uma igreja. Veja só, você sozinho não é igreja, não. Nós somos membros do corpo de Cristo. Para que nós possamos ser a igreja, nós precisamos estar unidos a Cristo Jesus. Então, quando você está sozinho, você não é a igreja de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. Por isso precisa estar unido, assim formando a igreja que vai morar no céu. Agora o nosso segundo tópico, o item B da nossa lição, que traz por título: a função dos membros. A igreja é a expressão do amor de Deus para com o mundo. Unidos, formamos um grande organismo vivo que gera vida para muitos. Isso significa que através de nós, Deus se manifesta para as pessoas. Por isso, as ações e contribuições de cada membro são muito importantes para que o corpo alcance seu objetivo. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos ajudar uns aos outros. A igreja só cresce na unidade. Uma das funções da igreja, uma das funções do membro da igreja é fazer com que a igreja possa crescer, se desenvolver. Todo membro tem a função de estar ajudando a igreja para o seu crescimento, na contribuição tanto espiritual como também física. Não tem como a igreja crescer se você não pregar. Não tem como a igreja crescer se você não ofertar. Nós temos as nossas responsabilidades humanas aqui com a igreja, mas também espiritual. Pregar, evangelizar, estar orando, intercedendo, para que Deus possa realizar milagres. Assim, muitas pessoas estarem aceitando o seu nome, aceitando a Cristo Jesus como suficiente Salvador. Agora vamos para o segundo tópico, o item C da nossa lição, que traz por título: os departamentos. Os membros da igreja exercem a liderança e a participação efetiva nos departamentos da igreja. Cada um possui um dom ou uma habilidade que pode ser utilizada para o crescimento do corpo de Cristo. Os membros exercem funções ligadas à limpeza e manutenção da igreja, ações sociais, evangelismo, preparação e execução dos louvores, ministração, toda a organização administrativa dos diversos departamentos, ensino, adoração, grupos de crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, discipulado, a fim de que o serviço da obra de Deus seja feito com excelência. Você está entendendo, irmãos? Tem muitas coisas na igreja para ser feito. Veja só, tem muitas coisas na igreja que precisam ser feitas. E quem é que vai fazer? É você. Ah, mas eu sou pré-adolescente ainda.
tem função para todo mundo. Nós precisamos trabalhar. Não existe esse negócio de ser crente de banco. Isso é mentira. Presta atenção. As pessoas que estão querendo, presta atenção, as pessoas que estão querendo ser crente de banco, cuidado, talvez você possa ser membro da igreja local e não estar sendo membro da igreja que vai morar no céu. Por que isso? As pessoas, irmãos, que fazem parte da igreja de Jesus, quer trabalhar para Jesus, quer exercer o ministério, quer pregar, quer louvar, quer organizar departamento, quer participar de tipo de oração, quer ser professor do EBD. Quem faz parte da igreja que vai morar no céu tem o desejo do coração de ajudar a igreja local, pois é na igreja local que a palavra é pregada, o pecador aceita Cristo Jesus e é transformado. Então nós precisamos trabalhar na nossa igreja local. E preste atenção, as pessoas que trabalham na igreja local podem ficar despreocupados. Ah, o pastor não viu, a irmã não viu. Fica despreocupado, lá no céu tem galardão para você. Aquilo que eu não retribuí a você, fique tranquilo, lá no céu tem galardão. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a administração. Amigo pré-adolescente, estabelecer uma administração sempre foi essencial para as relações humanas. Há muitos anos, vemos que o ser humano utilizou formas de administração para facilitar a organização de seu trabalho. Assim, se formar a agricultura, as indústrias, o comércio, entre outros. A igreja, como uma instituição, também possui uma administração própria. Irmãos, aquilo que não é organizado acaba se perdendo. Se você na sua casa, você não se organizar, você não consegue encontrar nada. No seu quarto pré-adolescente, se você não se organizar, você não consegue achar nada. Em tudo nessa vida, nós precisamos de uma administração, uma organização, para que nós possamos achar as coisas, nós possamos produzir mais, fazer cada vez melhor. Da mesma forma, a igreja precisa ter organização, precisa ter suas normas, seus direitos, seus privilégios, suas obrigações também. E nós, enquanto cristãos, precisamos entender esse compromisso que a nossa igreja tem com a sociedade, com as leis do país, para que possa crescer cada vez mais. Então a igreja tem que ter uma administração, e essa administração tem que ser perfeita em Cristo Jesus. Mas lembre, quem faz essa organização são os homens. É uma organização humana, pois a igreja, enquanto organismo vivo, quem manda na igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item A da nossa lição, que traz por título a importância da administração. A igreja é uma organização espiritual, mas também possui o seu lado visível, para que funcione regularmente em um prédio, como um templo, e exerça as funções eclesiásticas e sociais. Ela precisa de uma administração que cuidará da parte organizacional da igreja como instituição. As pessoas que trabalham na administração da igreja são vocacionados por Deus e desenvolvem habilidades específicas para servir a igreja. A organização é necessária para que a igreja seja exemplo para o mundo em todas as esferas. E preste atenção no seguinte, viu? A igreja está sujeita às leis desta terra e precisa cumprir com todas as suas leis. Aquilo que está na lei, a igreja precisa cumprir. Não tem negócio de jeitinho não, porque nós devemos ser exemplo em tudo. Até no cumprimento das leis, nós precisamos estar em primeiro lugar. Tem pessoas que, a igreja espiritual, a igreja é Jesus Cristo que manda. Sim, mas nós precisamos exercer os nossos direitos e as nossas obrigações aqui nesta terra. Principalmente enquanto a igreja é organização, é prestar conta, é ter conta, meu Deus do céu, é ter CNPJ, é ter documentação, é fazer ata, é fazer reunião, tudo isso para cumprir com a função aqui nesta terra que se faz necessário. Pois nós somos exemplo em tudo. Mateus capítulo 5, versículo 20. A nossa justiça tem que exceder a justiça dos homens. Agora vamos para o terceiro tópico, o item B, que traz por título a administração na Bíblia. Vemos na Bíblia que grandes homens de Deus foram usados em cargos administrativos para abençoar o seu povo. José no Egito e Daniel na Babilônia ocupavam cargos elevados abaixo dos reis. Moisés também foi um grande líder do povo e exerceu a função de administrar. Após a chegada de Israel à terra prometida, Deus levantou juízes para julgar as questões do povo e exercer o papel de liderança. Se você for ver, a Bíblia Sagrada está repleta de exemplos sobre liderança, sobre organização, sobre submissão, sobre respeito, a cumprir seus deveres, a executar as suas funções. Porque cada pessoa, irmãos, que faz parte da igreja tem uma função e precisa executar. Já pensou uma igreja que não está limpa?
a igreja que não tem porteiro, a igreja que não tem pastor, que não tem tocador, é a igreja que vai funcionar mal. E a tendência é fechar as portas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Se tiver desorganização, se tiver descumprindo as leis, vai fechar sim, porque ela precisa estar organizada cada vez mais. Terceiro tópico, o item C. A igreja glorifica a Deus por meio da boa administração. A disciplina e organização da igreja tem como finalidade que o nome do Senhor seja glorificado entre os homens. A Bíblia nos concede vários exemplos de como a administração foi usada para o sucesso do povo de Deus. Tudo que é feito para a obra de Deus deve ser realizada para a sua glória. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Veja só, meus irmãos, uma igreja desorganizada, uma administração da igreja desorganizada, a igreja vai comprar no mercado e não vai pagar. A desorganização, irmãos, traz a infidelidade. A desorganização traz a vergonha do evangelho. Quantos lugares por aí a igreja, o pastor comprou e não pagou? Isso traz confusão, envergonha o evangelho de Cristo Jesus. Por isso, a igreja precisa ter compromisso, responsabilidade, saber onde comprar, saber o que pagar, saber comprar somente se tiver condições de pagar e assim por diante. Pois é muito feio comprar e não pagar. E tudo isso acontece por causa da falta da administração. Mas que Deus possa levantar bons administradores na sua EBD, eita meu Deus do céu, viu? Na sua classe, na sua igreja, na sua casa, na sua família. Que Deus possa levantar bons administradores. Pois quando a igreja tem bons administradores, ela cresce e desenvolve cada vez mais. Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando a você que a nossa dinâmica está logo após aqui a conclusão, tá bom? A igreja, tanto em sua organização física como social e espiritual, desempenha um papel essencial para a nossa vida cristã e para o mundo a ser alcançado. Em todas as nossas ações, devemos honrar ao Senhor que nos capacitou para a sua obra. Presta atenção, o nosso Deus é organizado, o nosso Deus é um bom administrador e nós precisamos seguir os seus exemplos. Nós precisamos seguir os bons exemplos de administração pública, de administração religiosa, de tempo, de organização. Pergunta a você, você é uma pessoa organizada? Meu Deus do céu, você consegue organizar suas contas? Você consegue organizar a sua vida, o seu tempo? Tem pessoas que não conseguem organizar a sua vida, vai conseguir organizar a igreja? Que Deus tenha misericórdia de nós, tá bom? Mas quer saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você aprendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, pois vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Só peço o seguinte, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. A paz de novo, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na terceira lição do nosso segundo trimestre de 2023, que traz por título: quem são os membros da igreja? Se prepare aí, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estou postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus venha nos dar entendimento cada vez mais de sua palavra, viu? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal e ative o sininho. Já vou aproveitar a oportunidade de lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal. Mas pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, simulado, certificado.
Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Quem quiser ser membro, vou estar deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo ou entra diretamente no nosso grupo de informações. Vou deixar o link do nosso grupo na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Se prepare, pois o alimento é bom e forte. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 3 dos pré-adolescentes, que traz por título: quem são os membros da igreja? Veja só, essa nossa primeira atividade, ou a nossa primeira dinâmica, você já pode fazer no início da sua aula, tá bom? Vai servir como introdução. E é muito simples e prático, pois você sabe, a nossa intenção é descomplicar o que você acha bastante complicado. Você só vai precisar fazer 2 cartazes com a seguinte pergunta: o que faz o obreiro? Tá bom? O obreiro é o pastor, o diácono, presbítero, tá bom? De uma forma geral, qual é a função do obreiro, tá bom? O que faz o obreiro? Se você quiser, pode colocar o que faz o pastor, o que faz o diácono, fique à vontade. E um outro cartaz também com a seguinte pergunta: o que faz o membro? Qual é a função do obreiro e qual é a função do membro da igreja? O que deve fazer um membro? Você leva esses 2 cartazes em folha de papel ofício mesmo, tá bom? Por que isso? Quando chegar na sua sala de aula, você vai estar dividindo a turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo recebe um cartaz desse. Por exemplo, grupo A vai estar recebendo o cartaz: o que faz o obreiro? E vai precisar escrever aqui tudo aquilo que faz o obreiro. Dirige o culto, conta a oferta, visita, oração. Deixa Deus usar eles, tá bom? Para que eles possam escrever no cartaz o que é que faz o obreiro, toda a função do obreiro. Deixa Deus usar o grupo A. O grupo B vai estar fazendo o seguinte: a relação do que é que faz o membro, qual é a função do membro, qual é o direito do membro, o que é que o membro faz, tá bom? Qual é a função dele, qual é a responsabilidade dele. Então o grupo B vai ficar responsável por isso. No final, vai fazer o seguinte: aquela apresentação. Grupo A, me responda aí por gentileza. Qual é a função do obreiro? O que é que faz o obreiro? O obreiro tem que tirar a oferta. Excelente. O obreiro conta a oferta. Isso mesmo. O obreiro pode dirigir o culto, deve pregar, administrar a igreja. Deixa Deus usar. Excelente. Aí você pode fazer aquela discussão abençoada. Logo após, grupo B. Mas agora, grupo B, o que é que faz o membro? O membro deve participar do culto de doutrina. O membro deve tomar santa ceia. O membro, quando peca, tem que confessar e ser disciplinado. São várias funções e atividades que estão incluídas aqui nos membros, tá bom? Aí você faz aquela apresentação abençoada, aquela discussão. Mas eu quero saber o seguinte: você gostou? Você vai aplicar? Você entendeu? Os alunos precisam falar, escrever, apresentar, pensar. Qual é a função de obreiro? Qual é a função do membro da igreja? Sabe por quê? Esses pré-adolescentes de hoje serão obreiros. Esses pré-adolescentes, se não são batizados, vão se batizar. Aliás, com quantos anos na sua igreja a pessoa pode se batizar? O pré-adolescente pode se batizar 11, 12 anos? Deixa aqui nos comentários qual a idade a sua igreja já está batizando, tá bom? Então esses pré-adolescentes precisam ser ensinado, disciplinado, orientado com relação à função do membro e também dos obreiros. Por quê? Deus vai estar levantando obreiros do meio dessa classe que você ensina em nome de Jesus, tá bom? Agora eu vou estar fazendo um pedido, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele comentário abençoado. Eu respondo todos os comentários, tá bom? Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 3 dos pré-adolescentes, que traz por título: quem são os membros da igreja? Veja só, essa nossa segunda atividade, ou a segunda dinâmica, é um pouquinho mais divertida. Sempre gosto de fazer assim, uma mais divertida e outra teológica, tá bom? Mas os alunos vão amar. Veja só, você sabe também que na igreja existem várias funções, como está elencado aqui na nossa revista. Tem liderança, departamento, discípulo de oração, de EBD, pregador, tem evangelista, tem pastores, tem professores, tem diácono, tem auxiliar, tá bom? Existem várias funções. Eu vou estar deixando aqui as várias funções existentes na igreja, de pastor até porteiro da igreja, tá bom? Você vai pegar essas funções e vai estar colocando aqui em tiras. Vai estar colocando em tiras, tá bom? Por exemplo, pastor, tem uma tira, evangelista, diácono, auxiliar, dirigente do ciclo de oração, professor da EBD, porteiro da igreja. Essas funções você vai estar colocando aqui em tiras.
vai estar colocando em um copo, tudo juntinho em um copo, ou em uma bola de assoprar, deixa Deus te usar, tá bom? Aí você vai estar distribuindo para os seus alunos. Cada aluno vai precisar pegar a tira, que vai ter uma função da igreja, vai precisar fazer o seguinte, olha, ele vai ler, não precisa ler em voz alta não. Ele vai estar lendo somente para ele e vai ter que fazer alguma mímica para indicar qual é a função que ele está exercendo. Por exemplo, ele pegou aqui pastor. Ele vai ter que fazer algo que lembre o pastor, sabe? Alguma coisa que lembre a função do pastor. O aluno vai ter que se virar. Pré-adolescente é sabido, viu? Você vai passar, Maria vai pegar, vai ler, por exemplo, somente para ela. Não pode ler em voz alta. Ela vai ler, ó, professora da EBD. Então ela vai ter que te imitar. Mas os alunos vão ter que adivinhar o que é que ele está imitando, tá bom? Ela não pode falar e assim sucessivamente. Irmãos, é bênção pura. Quero ver os alunos imitando a professora da EBD, imitando o pastor, o porteiro da igreja. Deixa Deus usar, irmãos. Tudo isso é para trazer conhecimento, unidade na igreja, tá bom? Só para quem ficou até o final, vou dar mais uma dica, ok? Você pode fazer o seguinte, coloca todas as tiras com as funções aqui. Em vez dos alunos estar imitando, eles vão estar pegando, lendo e falando o que faz, qual é a função dele. Por exemplo, pegou aqui, dirigente do ciclo de oração. O que é que faz uma dirigente do ciclo de oração? O aluno vai pegar, ler e vai ter que falar qual é a função, o que é que faz uma dirigente do ciclo de oração. Passa para o segundo. Você pegou o que, Francisco? Coloquei aqui porteiro. Pronto. O que é que faz um porteiro? Ele vai estar falando. Logo após o segundo aluno, terceiro aluno. Camila, você pegou o quê? Pega aqui, superintendente da EBD. Pronto. O que faz um superintendente da EBD? Irmãos, tem várias funções. Depende de você, meus irmãos. Quero saber o seguinte. Você gostou dessas atividades? Você gostou dessa dinâmica? Se gostou, já sabe. Se inscreva no canal, ative o sininho. Pastor, eu gostei, mas vou modificar. Fique à vontade. Tudo isso aqui são sugestões de atividade. Você faz como quiser, quando quiser. A nossa intenção é facilitar a sua vida, tá bom? Mas a criatividade é sua, em nome de Jesus. Só peço o seguinte, se inscreva, ative o sininho, deixa aquele comentário abençoado e não se esqueça de deixar o like. Assim você está me ajudando a continuar com esta obra, tá bom? Mas que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no meu, no seu coração, que haja entendimento da nossa turma. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.